direito comercial e direito empresarial são as mesmas coisas? Será que toda atividade econômica é também considerada atividade empresarial? As respostas para essas perguntas você vai saber já já, porque está começando mais um episódio da série Com Direito nas Férias. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Com Direito nas Férias. Eu sou Kizzy Lima, sou estudante de Direito e hoje nós vamos falar sobre uma disciplina que é do ramo do Direito Privado, que é Direito Empresarial. Vamos lá aprender? Nesta aula, a gente vai abordar os conceitos importantes do direito empresarial, assim como os elementos de empresa, a teoria geral do direito empresarial, as atividades econômicas e as atividades não empresárias. Vamos para o primeiro ponto, conceitos importantes? Com relação ao direito empresarial, ele é o ramo do direito privado que rege as relações econômicas decorrentes do mercado. E é importante a gente ressaltar que, durante um bom tempo, o direito empresarial, que antes era chamado de direito comercial, embora alguns ainda usem essa terminologia e considerem tanto direito empresarial como direito comercial como sinônimos, para alguns doutrinadores, o fato é que o direito empresarial, ele regulamentava a profissão dos comerciantes, daqueles que exerciam atividades ligadas ao comércio. Mas é importante a gente ressaltar que, com o passar do tempo, esse conceito de comerciante, ele se ampliou, que é algo que a gente vai ver mais na frente na aula. Algo que é importante também da gente falar é sobre o objeto de estudo do direito empresarial, que é justamente os meios socialmente estruturados de superação dos conflitos de interesses envolvendo empresários ou relacionados às empresas que exploram. Porque o direito empresarial, ele também é aquele conjunto de normas que disciplinam a atividade negocial do empresário. E o que seria justamente essa atividade negocial? É aquela atividade que está ligada à empresa. E qual é o conceito de empresa? Bem, o conceito de empresa é toda atividade econômica organizada destinada à obtenção de bens e ou serviços. E é interessante a gente ressaltar que nem toda atividade econômica ela pode ser considerada uma atividade empresária. Mais na frente a gente vai falar sobre atividades empresárias e atividades simples, que são dois tipos de atividades econômicas. Ou seja, nem toda atividade econômica vai ser considerada uma atividade empresária. E uma outra observação é que toda empresa ela precisa obrigatoriamente estar registrada na junta comercial, conforme consta o artigo 967 do Código Civil, que vai dizer que é obrigatório a inscrição da empresa nas juntas comerciais, que também são chamadas de registro público de empresas mercantis. E é a partir deste registro que a empresa ela vai nascer, ela vai surgir. E é muito importante que o empresário ele faça esse registro antes do início da sua atividade. Embora a gente saiba que na prática, geralmente o empresário ele primeiro inicia a atividade para depois registrar a empresa. Mas, em regra, o ideal seria que antes de iniciar a atividade empresária, o empresário registre essa atividade, registre essa empresa. Mas e o que é o empresário? Esse conceito de empresário, quem seria o empresário dessa atividade, que exerce essa atividade econômica organizada? Bem, o conceito de empresário a gente vai observar lá no artigo 966 do Código Civil. Acompanhem comigo. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E desse artigo 966 do Código Civil que acabamos de ler, é importante a gente ressaltar 4 aspectos. Primeiro, ele vai falar que empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Esse profissionalmente está ligado à pessoalidade, ou seja, à habitualidade. Então, para que aquela pessoa ela seja considerada empresária, ela precisa ter uma certa habitualidade naquele serviço que ela está prestando, daquele produto que ela está produzindo. Por exemplo,
Vamos supor que uma pessoa costume vender alguns artigos de sua casa que ela não usa, mas ela não faz isso de forma habitual. É uma vez no mês, às vezes passa meses sem ela fazer aquela venda, sem ela colocar aquele artigo, sem ela colocar aquele produto para vender. Então, será que essa pessoa que faz essa atividade de forma esporádica, de forma não habitual, ela pode ser considerada empresária? Não, porque ela não exerce essa atividade de forma profissional, ou seja, não há uma certa habitualidade. Um outro conceito, um outro aspecto, ele fala sobre atividade. Quem é empresário é quem exerce profissionalmente uma atividade. E essa atividade está ligada à empresa. Porque a empresa, ao contrário do que a gente pensa, não é aquele estabelecimento, aquele espaço físico. A empresa é a atividade. Atividade que aquela instituição, que aquele estabelecimento, ele fornece. Aquele serviço, aquele produto. Então, a empresa, ela está ligada à atividade. Já a questão de econômica é porque todo empresário ele visa como objetivo a obtenção de lucro, ter uma rentabilidade. Então, a economia aí, a parte econômica, está ligada à aferição dos lucros. Já organizada, porque a atividade empresária ela é aquela atividade que detém dos 4 fatores de produção, dos elementos de produção, para a obtenção de bens ou de serviços. E é justamente sobre esses elementos de profissão que a gente, elementos de empresa, desculpe, que a gente vai falar agora. Elementos de empresa. Os elementos de empresa são 4. É o capital, e este pode ser alheio ou próprio. A mão de obra, que são os colaboradores, os profissionais que vão atuar nessa empresa, que vão prestar o seu serviço, a sua mão de obra. O insumo, que é a matéria-prima, que é justamente a matéria que vai ser capaz de produzir aquele bem ou aquele serviço. E a tecnologia é o conhecimento, é o know-how, é o como fazer, é a habilidade técnica para fazer aquele determinado produto, para fabricar aquele determinado bem. Por exemplo, uma empresa que fabrica cadeiras, por exemplo, a tecnologia dela é aquele domínio da técnica, de que forma ela vai fazer aquela cadeira, quais são as ferramentas que ela vai utilizar. Então, tecnologia não está atrelada apenas a ferramentas tecnológicas, e sim as habilidades, as competências, o domínio da técnica empregada para a obtenção daquele bem ou para a prestação daquele serviço. Então, esses elementos de empresa, eles configuram os 4 fatores de produção de uma empresa, que vão estar presentes na atividade econômica. Já avançando para o próximo tópico, a gente vai falar sobre a teoria geral do direito empresarial. E dessa teoria, nós temos 2 teorias que nós vamos falar. Elas se subdividem em 2 teorias, que são as teorias dos atos de comércio e a teoria da empresa. Vamos falar primeiro da teoria de atos do comércio. Nessa teoria, considerava empresário aquele que praticava um ato de comércio e o seu registro era facultativo. Então, antigamente, comércio era só aquelas pessoas que faziam a mercancia, ou seja, que vendia, que trocavam mercadoria. Estava atrelado tão somente à mercadoria, a produtos. E o registro era facultativo. Então, para você ser considerado empresário, naquela época, você não precisava ter um registro, era facultativo. Contanto que você exercesse a mercancia, ou seja, aquela atividade ligada ao comércio, você já seria considerado um empresário. E é importante também a gente falar sobre o enfoque histórico, é que a teoria dos atos de comércio, ele surgiu no início do século XIX e foi na França, através de Napoleão Bonaparte, que objetivava regularizar, na realidade, a totalidade das relações sociais. E ele patrocinou a edição de 2 diplomas jurídicos, que foi o Código Civil de 1804 e o Código Comercial de 1808. E é importante também a gente falar que nessa teoria não se abrangiam atividades econômicas que estivessem ligadas às atividades rurais, a bancos, a seguros, transporte, serviços. Então, como eu falei anteriormente,
nos atos de comércio, nessa teoria, só era considerado empresário aquele que exercia atividade ligada à mercancia, ligada à mercadoria, ligada a produtos. Nessa teoria, não eram abrangidas atividades consideradas como atividade de prestação de serviços, atividades econômicas ligadas ao âmbito rural. Então, era meio bem mitigado esse ato de comércio, não era tão abrangente como é hoje. Já na teoria da empresa, o empresário é aquele que pratica atividade econômica organizada, como a gente falou anteriormente, para a produção ou circulação de bens, e o seu registro é obrigatório, conforme a gente leu o artigo 967 do Código Civil. E há uma forma mais específica em se produzir ou circular bens ou serviços nessa teoria da empresa. E no Brasil, falando agora do enfoque histórico, o Código Comercial de 1850, ele tem uma parte revogada com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que é o nosso código que está em vigor atualmente. E é importante a gente trazer uma diferença dessa teoria da empresa com relação aos atos de comércio, porque nessa teoria é que começam a ser abrangidas aquelas atividades econômicas que não eram abarcadas pela teoria dos atos de comércio. Por exemplo, as atividades ligadas à área rural, os prestadores de serviço. Agora eles entram nessa seara de atos de empresa e essas atividades começam a ser configuradas como atividades econômicas empresariais. Então, a teoria de empresa ela trouxe maior abrangência, maior alcance para aquelas atividades econômicas que antes não estavam ligadas ao comércio, certo? E com isso a gente finaliza esse tópico. Vamos falar agora um pouquinho sobre essas atividades econômicas. Atividades econômicas são aquelas atividades produtivas que visam a obtenção de bens ou de serviços. E é importante a gente ressaltar que elas são divididas em duas, em simples e empresárias. Lembra que eu falei logo no início que nem toda atividade econômica ela vai ser considerada atividade empresária? Porque existe a atividade econômica simples, que embora ela seja atividade econômica, ela não vai ser empresária. E quais seriam essas atividades? São aquelas atividades que envolvem o intelecto, o conhecimento, aquelas atividades de natureza científica, literária ou artística. Uma observação é o artigo 966, o parágrafo único do Código Civil. Vamos ler. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, como eu falei, essa atividade que envolve o intelecto, o conhecimento, a capacidade intelectual, mesmo que envolva o auxílio de mão de obra, ela não vai se configurar como uma atividade empresária, exceto se o objeto principal dessa atividade não for o intelecto. Se não for o intelecto, se for um dos elementos de empresa, como a gente falou, um daqueles fatores de produção, se ele for o objeto principal dessa atividade, aí sim ela vai ser configurada, ela vai ser considerada como atividade empresária. Porém, se não for configurada como atividade empresária, ela vai ser considerada como atividade simples. E nesse sentido, nessas atividades em simples, a gente pode trazer como exemplo, por exemplo, um artista que pinte quadros, mas que ele não faça isso de uma forma habitual. Ele simplesmente pinta, pode vender ou não essa arte. Então, se não tiver ligada à habitualidade, se o objeto principal da atividade dele for o intelecto, então essa atividade é uma atividade simples. Já se essa atividade que ele exerce, ela não tem como principal elemento o seu intelecto, o seu conhecimento, sua capacidade intelectual, e sim o objeto principal tiver um daqueles 4 elementos que a gente falou, capital, insumo, mão de obra, tecnologia, aí sim ela pode ser considerada uma atividade empresária. Já as atividades empresárias são aquelas que são exercidas por empresários,
foi o que a gente falou. Aqueles que detêm aqueles 4 fatores de produção, os elementos de empresa como fator principal. Certo? E aí a gente finaliza falando agora sobre as atividades não empresárias, que são exercidas por profissional intelectual, que nós falamos anteriormente, por sociedade simples ou por sociedade cooperativa. Na sociedade simples e na sociedade cooperativa, elas não vão ser consideradas atividades empresárias pelo fato de que elas não possuem atividade considerada atividade organizada ou não detêm como elemento principal os 4 elementos de empresa, como objeto principal na realidade. E mesmo que a sociedade simples ela adote a terminologia limitada, mesmo assim ela não vai ser considerada como uma atividade empresária, vai ser considerada como uma atividade não empresária. E aquele que exerce uma atividade rural, ele também não vai ser considerado como quem exerce uma atividade empresária, mas há uma ressalva. É opcional o registro de quem exerce atividade rural, conforme consta o artigo 971 do Código Civil. Caso seja registrado, empresário será. Vamos acompanhar essa leitura? O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode observar as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos. E aí, só para abrir um parêntese, o artigo 968 vai falar sobre alguns requisitos para que seja possível esse registro. Então, continuando, de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Então, no caso, o profissional que exerce uma atividade rural vai ser facultado a ele o registro daquela atividade. Se ele for registrado, será equiparado ao empresário. E uma outra observação é que a empresa agroindustrial, ela é empresarial, ou seja, aquele complexo, aquela empresa agroindustrial, por ela ser considerada como atividade econômica organizada, por ela deter aqueles 4 fatores de produção, aí sim ela se configura como uma empresa que exerce atividades empresariais, certo? Gente, a gente finaliza essa aula. Eu quero trazer para vocês minhas redes sociais para que vocês possam acompanhar as outras aulas. E aqui estão as minhas referências bibliográficas, de onde eu tirei todo esse material que eu trouxe para vocês. E eu quero finalizar essa aula agradecendo a você que assistiu. Muito obrigada. Que você possa continuar acompanhando os outros episódios dessa série. Lembrando que a próxima aula está prevista para segunda-feira, que é a continuação e a finalização de Direito Empresarial. E nosso último encontro, na realidade, vai acontecer no dia 29/1. Vai ser aquela aula de encerramento. Então, continue acompanhando a nossa série, compartilha com seus amigos, certo? Coloca seus comentários também se você está gostando, que é muito importante. O objetivo aqui é compartilhar o conhecimento com você, para que a gente possa crescer cada vez mais e atingir nossos objetivos profissionais. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo com Direito nas Férias. Tchau!